vamos lá de meteoro, porque o Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista bizarra aí e a gente vai ver um pouquinho dela aqui junto com o Álvaro, porque ele disse que o Bolsonaro quase morreu depois da derrota. O que não é segredo pra ninguém, né? Claro, rapaz, diz que ficou quebrado depois de perder lá o segundo turno da eleição, né? Um aliado dele, muito importante, disse que olhou pro Bolsonaro e falou assim: esse homem aí vai morrer. Que aliado é esse? O Valdemar Costa Neto. Ele ficou de tal maneira abatido que eu pensei que ele fosse morrer. Ih, rapaz! O nome disso é... Como é que é? Tem um nome pra isso, é... melancolia. A melancolia abateu o homem. O Valdemar Costa Neto passou pela Globo News, concedeu uma entrevista lá, um negócio assim avassalador, várias declarações ali que me pegaram de absoluta surpresa, viu? Saca só. Bom, esse comando de Bolsonaro, ele não incentivou isso tudo que a gente está falando? Autor, o Bolsonaro, eu tive uma conversa com ele depois do dia... Incentivou tudo que a gente está falando é a baderna do 8 de janeiro e o que veio antes, né? Que a gente também está esquecendo. Bloqueio em estrada, hein? Violência em frente a quartel, quadro da Lucy Borne, que é uma violência estética. Depois da posse do Lula, e eu falei, Bolsonaro, você não vai falar nada para esse pessoal aí? Uhum. Depois da posse da eleição, o senhor disse, né? Não. Ele ficou... Quebrado foi depois do segundo turno. Tá. Depois do segundo turno. No primeiro pro segundo nós achamos que ia ganhar a eleição. Ele ficou de tal maneira abatido que eu pensei que ele fosse morrer na primeira semana depois do segundo turno. Vocês ouviram isso? Que ele fosse morrer na primeira semana depois do segundo turno. Quer dizer que o Bolsonaro quase foi de filó também, de capivara filó? Achei que ele fosse morrer na primeira semana depois do segundo turno. Você sabe o que aconteceu na primeira semana depois do segundo turno? O Coronel Cid teve o telefone levado pela Polícia Federal. Ali começaram a ouvir as ligações do Coronel Cid. O Bolsonaro vai ao saguão do Alvorada, ao lado do Datena, e dá uma entrevista muito nervoso, dizendo: agora levaram o telefone do meu ajudante de ordens, esse homem sabe dos meus segredos com o Biden, com o Putin. Falando nisso, galera, só para uma informação interessante. Eu vi ontem uma notícia, eu acho que em algum site da Globo, talvez seja no Globo.com, falando que tinha um ministro do STF, eu acho que o Toffoli, salvo engano, mas foi algum deles, tava puto com o Lula. E o motivo era o seguinte, é porque toda vez que ele queria falar com o Lula, ele precisava ir pessoalmente, porque o Lula não usa telefone, esse é o ponto. E aí a galera comentando, pô, mas o Lula também não vai ser burro, né? Olha como essa galera se ferrou nos últimos anos por causa de conversa vazada em telefone, né? Inclusive, o Lula se ferrou, na verdade, eu não vou nem dizer que ele se ferrou. Ferraram o Lula, o Moro especificamente, quando ele vazou aquela conversa do Lula com a Dilma, lembra? Que pela lei não se pode vazar conversa de presidente, e ele fez isso, né? E era uma conversa que ele já sabia dela em abril, mas ele resolveu soltar ela 7 dias antes da eleição, vocês lembram disso? Então o Lula acho que aprendeu a lição, né? Então o lance quer falar comigo? Vem aqui no palácio, passa pelos assessores e bate papo. Eu achei isso sensacional. Lula tá, jogando xadrez, irmão. Então, rapaz, será que as coisas não se encaixam? Tô aqui levantando hipótese, tá? Tô aqui conectando fatos que podem não estar conectados. Então tomem cuidado com o que eu estou dizendo. Mas para mim fica isso. O Bolsonaro estava mais desestabilizado ali, não apenas em função da derrota, mas porque estavam levando as informações que estavam de posse do Mauro Cid, que é um cara que ele sabe que é um ponto sensível, que é um ponto fraco dele, da estrutura de impunidade dele. Mas depois eles estavam lá resolvendo o negócio das joias, lembra? Sim. O resgate das joias em dezembro. Sim, então, mas acontece que ele passou por um período, eu perguntei para ele. Eu falei, Bolsonaro, você não vai falar nada? Ele falou, falar o quê? Ele estava tão abatido que ele não falou, ele tinha que ter falado para aquele pessoal ir para cá. Então, o Bolsonaro não pediu para parar de quebrar tudo em Brasília porque ele estava muito abatido. Estava tão deprimido que não conseguia pegar o telefone para gravar um áudio. Meu amigo, também, né? Ele tomou uma derrota fenomenal. Vocês lembram que o Bolsonaro é o nosso primeiro presidente não reeleito,
né? O cara gastou o que gastou, tubos de dinheiro, esquematizou o que esquematizou junto com a Polícia Federal lá em várias cidades do Nordeste, barrando a galera de votar e perdeu, amigo. Foi não eleito. É pra ficar triste mesmo. Casa. Como diz aquela música da Kelly Key, né? É ou não é pra chorar? Pô, essa aqui, se alguém lembrou, parabéns. Acabou. Vamos para casa. Eu achava que ele tinha que ter feito aquilo antes do Natal. Mas isso foi uma falha na comunicação. O Bolsonaro ficou muito abatido depois do segundo turno. Foi uma coisa impressionante. E aí, ele teve esse problema. Ele não conseguiu se dirigir a essa gente. Olha aí, ó. Como disse aí, ó. O maior perdedor do Brasil, hein? Deixou essa gente triste, porque, inclusive, muita gente pensava que ele queria que o pessoal continuasse lá. E agora que deu errado, ele não queria ninguém no 8 de janeiro em Brasília. É isso, quer ver? Ele não queria, mas... Ele não queria. Ele não... Claro, né? O Bolsonaro não é uma pessoa... Tá aí o Valdemar na Globo News, ele disse mais coisa, a gente vai falar a respeito dessas declarações dele em outras oportunidades. Ao meu lado está Eric Gil Dantas, economista do Observatório Social do Petróleo, comentarista... Exatamente. Político, por dia. Exatamente, esse rolê do essa gente, né? Essa gente, olha que triste, né, bicho? O cara... Porque os eleitores do Bolsonaro se doaram, mano. A gente gosta ou não disso, os caras se doaram. Foram pra porta de quartel durante meses, ficar lá com viagem. Os caras oraram pra pneu, botaram o celular na cabeça chamando alienígena, foram enganados com o lance do Xandão tá preso. Direto tinha meme de alguém indo, se passando por patriota, dizendo que, Xandão tá preso, piriri, essa galera se doou e os caras falam assim, essa gente aí, sem valor nenhum. E é também sendo colocado a par aqui das fofocas de Brasília, rapaz. Interessante, porque quando tem Jair, Michele e Valdemar na mesma notícia, meu amigo, é fofoca também, não tem jeito. O Valdemar, você sabe, né? Ele tem uma ex com quem ele não foi assim emocionalmente responsável, essa ex separou dele, saiu dirigindo um carro, gravando um vídeo, falando que a peguete dele se chamava Michele Bolsonaro. Então, ih, rapaz! No meio, tá? Longe de mim fazer fofoca, eu só tô interessado na política. Pô, Brasília é pequena assim? Porque a minha cidade, uma cidade pequena, tem até esse meme, né? Que cidade pequena, todo mundo já meio que pegou todo mundo e tal. É meio que todo mundo é ex de todo mundo. Tem isso também em Brasília? Viu, Eric? Mas tá aí, estão aí as desculpas para esse dinheiro todo e estão aí as declarações do Valdemar dizendo que Bolsonaro é um homem mentalmente frágil que quase morreu depois de sua derrota. Caramba, hein? O que me chama muita atenção é que o Bolsonaro, ele se construiu com a imagem de que era o cara mais forte do mundo, né? A esquerda é um monte de mimimi, vocês choram por tudo. E o que a gente vê é sempre que ele fica abatido, ele fica triste, ele sai de si, toma um remédio e começa a fazer coisas que... Bem, se fosse um adolescente, se fosse uma criança de 11 anos, tinha que prender, né? Mas Falar nisso, né? Esse foi o argumento que eles deram para aquele vídeo falando sobre fraude nas urnas logo depois da eleição. Ele alegou que ele tinha tomado um remédio, estava grogue, não foi isso? Que viagem, hein? Um idoso já, foi presidente da República, nunca tem nenhuma responsabilidade. Por que ele teria? Então me chama sempre muita atenção isso, de como que eles tratam o mimimi da esquerda e como o Bolsonaro e toda a família dele é chorona. O Flávio Bolsonaro tem aquele episódio lá, né, no debate para governo, para a prefeitura do Rio de Janeiro, se cagou, né? Então, é um isso de distorção da realidade, porque parece que sempre o que eles falam dos outros é o que eles são, né? Quem que é politicamente muito frágil, são eles. Quem é emocionalmente muito frágil são eles. O que foi a Dilma? A Dilma foi uma figura que aguentou tanta coisa. Exato. Eu vi até alguém falar sobre isso assim que o Bolsonaro começou a levar essa pressão do Ministério Público aí e que essas notícias vieram de que no mundo ideal a gente pode ver ele preso. Mas eu vi falarem sobre isso, duas coisas me marcou muito. Falaram assim, olha tudo que o Lula passou. Você viu o Lula chorando e se negando a atender a polícia? Não, foi. A Dilma sofreu impeachment, você viu ela chorando? Não.
ela também foi. Então, assim, e aí, em comparação com essa galera da direita aí, com o Bolsonaro, é uma galera que a polícia bate na porta, meu Deus, perseguição, piripa, ó, chororô, os caras não querem sair do parlamento, né? Os caras não querem sair da Câmara, faz todo um drama. Enfim, né? É o famoso acuse-os do que eles de fato são. Sem nunca pestanejar. O Flávio Bolsonaro não aguenta um debate. Não aguenta mesmo, televisivo. O Bolsonaro vive chorando, vive doidão por aí, sempre falando, fazendo as besteiras dele, falando que não sabia, que estava sob efeito de remédio, que ele estava triste, abatido. Foi mal, tava doidão. Então, sempre chama muita atenção isso, né? Mas eu acho que vai ficando cada vez mais difícil apoiar o bolsonarismo, né? Acho que serve para ir mostrando que você só apoia isso deixando de lado todas as questões de corrupção, de ineficiência, de incompetência, né? Mas aí tem até uns estudos que falam isso, que é exatamente isso que o bolsonarismo tá fazendo, vai fazer ainda mais, que eu forço tanto a barra para o extremo que quem fica já fica por motivos que não tem a ver com nada baseado na realidade. É só loucura, Então, é isso que é. Porque com as joias, com isso aí, bem, imagina se fosse a Janja comprando o cartão da amiga porque o Lula é pão duro. Imagina E é isso, cara. Essa é a vantagem da direita no Brasil, né? É que eles podem fazer esses absurdos e tem uma desculpinha esfarrapada. A Janja comprou uma gravata pro Lula, equivalente a R$1.000, comprou com o dinheiro dela, tá? E olha a notícia que isso foi em todos os jornais, né? Então, pra gente ver aí a discrepância. A esquerda não... É triste, mano, mas isso não é um jogo igual. Todas as vezes que a gente vê alguém falando que temos que sair dessa dicotomia Lula-Bolsonaro, irmão, isso é papinho, tá? É o famoso... quando você vê o não sou direita nem de esquerda, geralmente é de direita, tá? Um caso de rachadinha como o do Carlos Bolsonaro, que está sendo bastante discutido, né, desde a semana passada, com o filho do Lula, que eles tiveram que inventar que ele tinha era o quê? Uma Ferrari de ouro, né? Ferrari de ouro. Ferrari de ouro. Opa! Então, bons tempos, né? De umas fake... Eu tenho saudades dessa época aí mais marota das fake news. Era mais imaginativo, né? A última que eu tinha visto é que fizeram uma montagem de um traficante que foi preso na fronteira do Brasil com o Paraguai, e aí disseram que era o Lulinha que estava preso lá. Ferrari de ouro do filho do Lula. A Paulinha, filha da Dilma, dona da van. Lembra dela? Dona da van. Caramba, né, bicho? Olha que doideira. Eu lembro quando isso saiu. A Carla Zambelli foi a maior propagadora dessa fake news aí, de falar que a van era a loja da Dilma, porque a van vem de Havana, que é Cuba, e no fim das contas, quem é que é o dono da van, né? O careca maluco. Digo, senhor juiz, calma. Quem é o dono da van? É o Hang, que é patriotaça, né? Agarrou-se com unhas e dentes ao bolsonarismo. E ao Bolsonaro. Pô, cada coisa, rapaz. E lá em João Pessoa, eu sou de João Pessoa, eu moro em Curitiba, né, há 10 anos, mas eu sou de João Pessoa. Lá o Ricardo Coutinho foi prefeito por muito tempo, né, foi pro PT depois, mas era do PSB, era ala progressista, assim, da Paraíba por muito tempo. Eu tenho uma lembrança, sei lá, com 13, 14 anos, de ver panfleto dele falando, sem identificação nenhuma, dizendo que ele tinha vendido a cidade para Satanás e que tinham feito várias estátuas do infeliz das Costas Ocas, que na verdade era uma santa. Que? O Porteiro do Inferno, que era do lado da UFPB. Vocês já ouviram essa lenda de que Brasília também tem um tipo de oferenda para Satanás, assim? Eu já vi essa história que diz que nos pontos de Brasília... Cara, eu vi histórias quando eu tava no universo gospel, tá, galera? De que Brasília tinha recebido de presente uns artefatos que eram da maçonaria, isso aí, e por conta disso,
Eles tinham sido enterrados em pontos específicos da cidade para poder consagrar a cidade, uma parada dessa. Tanto que em várias cidades, e talvez se você já deva ter visto isso, principalmente em praça, é mais fácil de você ver isso. Geralmente tem uns pedaços de metal assim enterrado no chão com uma numeração que, se eu fosse chutar, eu diria que era latitude e longitude. Vocês já devem ter visto isso. E isso corroborava essa ideia de que, ó, foi consagrado aqui pros demônios, pros capirotos. Mas eu ouvi essa história aí de Brasília, de que tinha uma parada assim, tá? Curiosidades da vida. Uhum. Aí falava outras aí. Então era bons tempos. Antes de te liberar, eu sei que você tem que ir, Eric. Você me ativou a memória de uma fake news analógica, antes da internet. Eu desci num terminal de ônibus aqui, era candidato a prefeito Ângelo Vagnoni. Você deve conhecer essa figura, eu gosto muito dele. E o Ângelo Vagnoni, rapaz, estava num papel que me deram no terminal de ônibus, juro pra você, com uma grinalda de merda. Você olha o bom gosto do pessoal. Colocou o candidato que eles não gostavam com uma grinalda de cocô em volta, assim, ele vai transformar a cidade num cocô. Daí quando virava o outro lado do panfleto, falava em roubar a casa da gente, metade do carro, comunismo, tudo isso. E era 90 e lá vai pedrada. Terrível comunismo. 94, não lembro que eleição era essa. Não, acho que 94 era pra presidência, tinha que ser depois, talvez 96. Talvez 96. Mas eu lembro, fake news analógica. Sempre teve, né? O alcance é que mudou, o nível de alcance, e as campanhas do Bolsonaro serem pautadas, serem alicerçadas nisso, né? Antes era só uma tática para soltar ali sem. Ó, ninguém sabe quem fez esse panfleto, né? E tinha que ser panfleto. Porque aqueles e-mails lá não chegava para muita gente, não. Eric, obrigado, tá? Bom trabalho aí, eu sei que você vai... Fui aqui atender a vizinha aqui que foi perguntar se o entregador de água era pra cá. Com muita gente ainda sobre os acontecimentos deste dia. Agradeço tua presença aqui, viu? Obrigado, Álvaro. É isso aí, meus amigos. Mas, ó, fica aí essa gostosa informação, então, né? É isso. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia.